Bom dia a todos. Eu gostaria de até fazer um comentário antes de anunciar o palestrante. Hoje nós recebemos um papelzinho a respeito de instruções sobre o Evangelho no Lar. E sempre é bom a gente relembrar como é importante fazer o Evangelho no lar. E eu não sei se vocês fazem ou não, se têm esse hábito, mas eu senti vontade de falar porque, para mim, sempre foi muito importante. E há uma proteção maior quando a gente não só faz as nossas preces diárias, vem ao centro, mas o Evangelho no Lar, com o hábito do mesmo dia da semana, no mesmo horário, a gente abrir uma página do Evangelho, iluminar o lar, mas principalmente nos iluminar por meio do estudo, é muito salutar. E o estudo é assim, mas eu não entendo tanto. Nossa, aquele palestrante falou uma coisa que eu não faço a mínima ideia. Mas o estudo é assim, é que são gotinhas. E o Evangelho, ele tem aquela capacidade de iluminar, não é verdade? Então, já que todo mundo recebeu esta recomendação, vamos tentar. Então, qual é o dia melhor da semana? Qual o dia que eu vou escolher para colocar? E vai um detalhe, uma dica nossa, minha, do meu pai, veio do meu pai, da minha mãe, e a gente acabou exercitando isso em casa. A gente tem um livro, como tem o livro no centro, que a gente anota o nome, então a gente coloca lá, Limeira, dia tal, do tal, oração número tal. E quais são os participantes daquela noite? E para mim serve como uma agenda, como um puxão de orelha, para saber assim, eu fiz toda semana, porque a gente é muito relapso. Então, eu volto para trás, porque eu comecei logo que eu me casei. E aí eu volto para trás e percebo que teve alguns períodos na minha vida que eu não fiz. Então eu falo assim, nossa, parece que aquele período era tão conturbado. E seria o contrário, eu deveria ter feito para me iluminar, mas não fiz. E essa anotação do dia que você faz é tipo um registro, mas ao mesmo tempo, olha, semana passada eu não fiz, a semana passada eu não fiz. Porque tem que ser um hábito, e quando você vê, você já sente falta. Independente do número de pessoas. Hoje eu tenho um filho morando fora, o outro fazendo faculdade, meu marido viaja bastante. Então, na maioria das vezes, hoje, eu faço sozinha. Mas não deixo de fazer. Então, quando um está em casa, faço junto. Então, por favor, leiam, vejam como que é, um horário, segunda, 7 horas da noite, abre o Evangelho, pede para que Deus entre no seu lar, no seu coração. Tá bom, gente? Enfim, fica a dica. E vamos falar aí com o Sandro Cosso, de Campinas, do Allan Kardec. Ele vai falar ser bom para ser feliz. Olha só, não é ser feliz para ser bom, né, Sandro? Vamos ver o que ele tem para falar para a gente hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, o amigo de todas as horas, que nos ampara, nos fortalece para a nossa caminhada. Pedimos a sua inspiração, Senhor, para o estudo desta manhã, agradecendo o carinho que esta casa nos oferece e, acima de tudo, a oportunidade que nos dá para o estudo do Espiritismo e do Evangelho. Lições que, com certeza, penetrarão a nossa alma para sempre e nos tornarão pessoas melhores no mundo em que vivemos. Aos bons amigos espirituais, a nossa gratidão pela amizade e por estar conosco na nossa jornada terrena. Nossa gratidão esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Agora, bom dia a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos dar a sua paz hoje e sempre.
realmente, o tema hoje faz a gente refletir sobre a necessidade de sermos bons. Então, a gente vai tentar trazer algumas lições de como é que o Espiritismo pode mostrar para nós elementos importantes de uma proposta de renovação que o Evangelho nos dá. Porque qual é a tônica das lições de Jesus? É a resignação, é a renúncia, é a capacidade de olhar o outro com as suas dificuldades e lutas e simplesmente se orientar pela necessidade do outro vencer, esquecendo-se muitas vezes das nossas próprias convicções. Às vezes as nossas convicções ficam de lado e as lições de Jesus acabam se remodelando o nosso comportamento. E é um grande desafio no mundo que nós estamos vivendo. Então a primeira pergunta que nós trouxemos é essa: o que é ser bom? O Espiritismo nos ensina, didaticamente, que Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, que nós estamos inseridos num mundo de expiações e provas. E qual é a característica desse mundo? Flores, só amizade, só caridade. Imagina, espíritos brutalizados convivendo com espíritos já espiritualizados. E nessa convivência, que inclusive foi tema da minha palestra anterior, acho que foi em março, a gente pôde refletir um pouco sobre a necessidade de conviver. E no mundo de expiações e provas, não é fácil. Não é fácil fazer isso. Por quê? Porque tem muita gente ainda embrutecida. E nós estamos dizendo embrutecida na acepção da palavra mesmo, que ainda vê maldade em tudo e age segundo essa natureza. Então, muitos espíritos que estão transitando por essa situação, eles estão assim, eles não são desse jeito. E a situação é bem diferente. Estar é transitório, ser é algo permanente. Então, você pode ter certeza, e todos nós temos convicção com o Espiritismo, que todas as pessoas um dia serão melhores e perfeitas. Isso a gente não fala da boca para fora. Está lá no Livro dos Espíritos, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, para nós, o que é ser bom? É fazer caridade? O que vocês acham? Os dicionários vão dizer que ser bom é o quê? É a característica inerente da pessoa sempre agir com bondade, sempre com o objetivo de atingir o bem e sempre, naturalmente, ajudando o semelhante. Isso é ser bom. Mas, do ponto de vista espírita, o que a gente tem que entender? Que nós somos espíritos imortais, certo? E a gente transita pelas vidas do infinito convivendo com pessoas das mais variadas ordens. E nesta convivência que a gente tem desde a hora que nasce, até a hora que vai desencarnar, é um oferecimento inenarrável de situações que vão nos ensinar a sermos pessoas melhores. É que a gente precisa, portanto, aproveitar isso. E muitas vezes a gente não tem consciência dessa realidade. Certa vez, num curso lá na nossa casa, perguntaram assim para nós: escuta, vocês falaram tão legal da reencarnação, e da morte, da desencarnação, isso foi no final de curso. E aí a pergunta que eu faço à aluna, a participante, é o seguinte: se eu morri tantas vezes nas vidas do infinito, por que é tão difícil morrer? Por que as pessoas sofrem diante da morte? Por que a separação das pessoas que se amam é um momento difícil? E é mesmo. Não adianta falar que só porque a gente é espírita não vai chorar, não pode chorar no velório. Quem disse isso? No Evangelho do Espiritismo, uma das coisas que os espíritos falam, que a dor da perda de entes queridos é a maior dor que um ser humano vem a sentir. Só uma mãe que perde um filho sabe o que é a dor dessa perda. Eu sou papai há pouco tempo, há 4 anos e meio, então eu não consigo mensurar o que é ficar sem meu filho fisicamente falando. E falo isso com tranquilidade, com a maior consciência tranquila. Inclusive, eu até brinco, nas palestras, quando a gente vai longe, e eu toco nesse assunto, eu falo assim: olha, se eu desencarnar na volta, provavelmente eu venho baixar aqui, no centro espírita de vocês, dando trabalho. Então, vocês tenham paciência comigo. Porque a gente é humano, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos ainda. A gente precisa lidar com essa natureza imperfeita. Nós não somos ainda formados 100%. Então, a perda de entes queridos faz a gente sofrer. A pergunta que a moça fez, que a aluna fez, é muito pertinente. E nós não soubemos responder na época, então a gente fez o quê? Submetemos aos universitários. Perguntamos para vários espíritas amigos. E a melhor resposta que nós obtivemos foi uma de um companheiro lá de Campinas, o Demerval Cariana, que foi o seguinte:
Quantas vezes nós desencarnamos conscientes de que aquele processo é natural? Quantas vezes nas vidas pretéritas nós morremos conscientes de que nós estávamos partindo para o mundo espiritual? Na maioria das vezes nós não tivemos essa consciência. E aí a gente não tem a percepção da atividade em si, não tem o hábito. E aí para nós que estamos envolvidos pelo imperativo da lei de conservação, que está lá no Livro dos Espíritos, que é naturalmente o quê? Um mecanismo divino para que a gente sobreviva no mundo, né? Porque a lei de conservação ajuda a gente a sobreviver e a gente precisa de trabalho, precisa de uma série de atividades que inconscientemente, até instintivamente a gente vai atrás por uma questão de sobrevivência. Então são questões divinas que envolvem naturalmente esse processo de entender a morte, que é uma coisa natural. Então por isso que a gente precisa conviver com as pessoas da melhor maneira possível. Então, outra questão que a gente fala no sentido de ser bom é que quando a gente, por exemplo, está numa atividade de benemerência ou de caridade, já pararam para pensar no impacto que é para outra pessoa que está recebendo uma assistência? Ou seja, a importância da ação de cada um na vida das pessoas. Quem realiza o ato em si talvez não tenha essa dimensão, mas quem é assistido é algo que talvez esse espírito jamais esqueça. Jamais esqueça. E isso é tão envolvente que eu trabalhei, né? Nós trabalhamos lá em Campinas com moradores de rua durante 3 anos. E assim a gente tinha um trabalho que era um pouco diferente dos demais, né? Dos demais que existiam na época. Porque a gente sentava com os moradores de rua. Nós tocávamos violão, música. Nós conversávamos. Então cada ponto, e era perigoso, nós estamos falando de Campinas, né, que é uma cidade também violenta. A gente sentava, conversava com os moradores, dava o alimento, a gente na época levava lanche, depois a gente passou a levar comida, sopa. E aí, certa vez, quando a gente estava indo embora, um dos moradores de rua virou para a gente e falou assim: quando é que vocês vão voltar? A gente estava se achando, né? Nossa, será que o nosso lanche é tão bom assim? Aí um amigo nosso perguntou assim para ele assim: escuta, mas você gosta tanto do lanche que a gente traz? Ele falou assim: não, o lanche de vocês é horroroso. É muito pior do que outros grupos que traz aqui para a gente. Mas a conversa que vocês têm com a gente, a oração que vocês fazem no final, o fato da gente, né, poder conversar e vocês escutarem, faz total diferença para nós. Então, até então, a gente não tinha dimensão do impacto do trabalho na vida daquelas pessoas. E a gente precisa mergulhar a fundo naquela vida, naquele indivíduo, que às vezes está jogado na rua. Agora mesmo, que eu estava vindo para cá, eu vi 2 moradores de rua, né, embriagados, e eles pegaram a sacola deles e estavam andando na rua, e eu me perguntei, conversando com a minha mãe, que está comigo hoje aqui, para onde essas almas vão? Eu vou voltar para minha casa, para minha família. Para onde eles vão? Que destino fez com que eles, né, permitissem que eles estivessem na situação que eles estão agora, nessa altura da vida deles? Quais foram as experiências que esses espíritos tiveram no passado? Quais ainda serão no futuro? Então são reflexões que nós espíritas temos que fazer para agirmos sempre diante desses ensinamentos que nós recebemos. Eu me recordei, quando eu estava preparando esse estudo, desse filme A Felicidade Não Se Compra. Alguém conhece? É do Frank Capra, de 1946. Não é da minha época. Mas tem no Netflix, para quem quiser assistir. Por que eu trouxe esse filme? Para ilustrar, né, a questão da importância da vida, da nossa ação na vida das pessoas. Porque, eu vou fazer um spoiler rapidinho, tá? Porque o personagem principal, George, era uma pessoa que queria conquistar o mundo. Que é o que a maioria das pessoas querem fazer. Querem cursar as suas profissões, né, e querem, às vezes, fazer grandes obras, grandes realizações, construir a sua casa, ter o seu carro, ter a sua tranquilidade de vida. É o que representa aqui no filme. Inclusive, eles mostram um pouco o tempo da Grande Depressão de 29. É nesse período que acontece, né, o enredo, o roteiro do filme. Só que George era de uma família que construía casas populares para as famílias carentes da cidade. Então você imagina como é que eles eram tratados. Tem lá um vilão na história, que sempre queria tirar essa família da jogada, mas a família sempre firme, fazendo construções mais baratas para as pessoas que precisavam. E toda vez que George queria ir
para as suas conquistas, para realizar os seus sonhos, fazer a sua faculdade de engenharia e alçar voos, acontecia alguma coisa fazendo com que ele ficasse naquela pequena cidade. E aí tudo foi convergindo para que Jorge realizasse a maior missão da sua vida naquela cidade. Inclusive, aí essa eu não vou contar, mas eu só vou deixar uma pulguinha atrás da orelha, tem uma cena do casamento de George que é uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Se teve um casamento lindo que eu assisti, foi de George com a sua esposa nesse filme. Assistam para vocês verem e depois vocês vão entender o que eu estou falando. Tamanha simplicidade, né? Tamanha compreensão dela nesse sentido. Então o que a gente percebe? A gente não tem uma dimensão da nossa ação na vida das pessoas. E o filme mostra bem isso. Porque lá no final tem um anjo, né? Um anjo mandado por Deus, inclusive aparece no começo do filme, aí você entende o enredo todo. Porque George tenta tirar a própria vida. E é bom a gente lembrar, já que nós estamos no mês de setembro, que a gente precisa fazer uma campanha sempre contra o suicídio. E o suicídio a gente só consegue, pelo menos, frear a sua ação quando a gente conhece a causa. Existe um médico em Campinas chamado Neuri Botega. Se vocês puderem, por favor, pesquisem esse nome no YouTube, vejam o trabalho fantástico que esse médico tem feito. Ele desenvolveu um trabalho chamado Conhecer para Prevenir. A pessoa que vai cometer o suicídio, ela demonstra características que ela vai fazer isso. A pessoa que fala, geralmente, o Dr. Botega, o Neuri fala que não faz. Mas o silêncio é o maior perigo. E aí ele vai ensinando as pessoas a detectar, né, comportamentos que são possíveis da pessoa consolidar isso lá no final da trajetória. Porque o suicídio nada mais é, né, a finalização de um andar de sofrimento. E aí ele vai mostrando quais são as características. Então, o professor Neuri Botega, que é professor lá da Unicamp. Para vocês terem uma ideia, só fazendo um parênteses, ele reduziu absurdamente o índice de suicídio numa cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, que era altíssimo o nível, por conta dessa campanha que ele veio realizando. E lá no filme, George tentou suicídio. Aí o que o anjo fez? Mostrou para ele como é que seria o mundo sem o George. Como é que seria a cidade sem o George? Né? Como é que seria a família dele? E aí ele entra em pânico, porque a cidade está completamente diferente daquilo que ele sempre vivenciou. Porque a ação do bem sempre é algo positivo. Quando você tira o bem da ação, simplesmente o mal impera e impera de uma maneira inenarrável. É o que acontece no roteiro desse filme. E ele fica apavorado porque a família dele não existe. Os filhos que ele tanto ama não existem porque ele nunca casou. E se ele nunca casou, então ele não teve filhos. Todas as pessoas que ele ajudou durante todo o roteiro do filme estavam em frangalhos. Porque a ação, né, sempre no bem de George, sempre fez com que as pessoas convergissem para algo superior. E aí, quando ele volta à realidade, ele fala uma frase que para mim é inesquecível. Ninguém é um fracasso se tem amigos. Vocês concordam ou não? Quando a gente tem amigos de verdade, pode passar o tempo que for. Quando se encontram, são encontros de almas que se amam verdadeiramente. Que foi o que eu vi agora, que a hora que a gente entrou no Centro Espírita. Aí eu vou fazer um agradecimento ao Léo, né, ao Gui, à nossa querida Miriam, porque a minha mãe conhece esse casal lindo há mais de 40 anos. E há 41 que eles não se viam. Obrigado pelo lindo. E aí, eles eram amigos de juventude, trabalharam, militaram em uma série de frentes maravilhosas e hoje vieram aqui e se reencontraram. Quando se abraçaram, viram, né, com certeza eu vi de longe, que são almas que se amam de verdade e esse amor a gente leva para a vida. Então, que são já de outras vidas. Todo mundo tem amigos assim. Aí vem o Espiritismo e mostra para nós como é que a gente pode situar a nossa experiência na busca dessa convivência. Para aproveitar o melhor que cada um tem a nos oferecer. Quando a gente pega os livros de André Luiz, né, eu tenho certeza que aqui várias pessoas já leram vários deles. O que nós percebemos? Todos os benfeitores de André Luiz foram espíritos caídos e falidos. Todos. Não tem um que não conta a sua própria história no enredo do livro. Todos eles são espíritos que erraram muito.
Para mim, o que tem uma expressão mais assim linda e inesquecível é o irmão Félix do livro Libertação. O irmão Félix, que é superintendente de uma instituição lá no mundo espiritual chamada Almas Irmãs, que trata espíritos especificamente, né, atarantados e sofredores no campo do sexo. E aí o enredo do livro, todo o roteiro do livro, fala sobre isso. 2 famílias que se enlaçaram por laços de necessidade, estavam naquela encarnação, e o irmão Félix, o pivô, que estava ajudando aqueles espíritos a se equilibrarem. Porque as causas que estavam em cima daqueles desajustes daquela encarnação que está no livro eram profundas e não foram criadas naquela existência. Foram criadas em existências anteriores. E lá no final da obra, a gente fica estarrecido, e aí vai mais um spoiler, né? Não dá para a gente ilustrar algum conceito espírita, né, professor Goi? Sem fazer spoiler, não tem jeito. A gente descobre que aquele irmão Félix, que é uma das orações mais lindas que a gente tem nas obras de André Luiz, quando Marita vai desencarnar, a oração do irmão Félix ali é profunda, carregada de respeito ao ser humano, independente dos caminhos que a pessoa seguiu, ela é assim um recurso lindíssimo. E a oração que ele faz, inclusive no livro, fala que produz tanta luz que os espíritos em volta vêm ver o que está acontecendo. Nós estamos falando de um espírito de elevação altíssima. Mas no final da obra, a gente descobre que ele foi o pivô de todos os desajustes de todos os membros daquela família, das 2 famílias envolvidas. Ele foi a pessoa que criou todos aqueles desajustes. E aí, ele programa uma nova encarnação, para poder reconduzir e reequilibrar tudo aquilo que ele desajustou. Então, o que a gente está falando? Que a gente precisa sim nos conhecer, e esse conhecimento ajuda muito. Nesse sentido, o que a gente percebe? Que o Espiritismo, né, mostra que a convivência faz com que a gente desenvolva esses caracteres. Quando a gente fala que o mundo de expiações e provas, tem pessoas brutalizadas convivendo com pessoas espiritualizadas, está lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, que é uma questão enorme. Eu destaquei só um trecho dela. Ó. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Quem se identifica nessa primeira frase? Eu e a maioria das pessoas. Quem não levantou a mão porque está com preguiça, porque é domingo de manhã, né? Mas todo mundo tem suas imperfeições. Quem que pode acusar o outro sem olhar para dentro de si e olhar as suas próprias mazelas? Às vezes, e na maioria das vezes, a gente faz isso. Mas se a gente fizer o inverso, a gente vai estar agindo segundo aquilo que Jesus nos ensinou. Que é o que estava na frase antes da palestra. Quando Jesus conversa com aquela mulher adúltera, ele fala assim: nem eu tampouco te condeno. Dá para imaginar o que fez aquela mulher realizar aquele ato de adultério? Quais foram as lutas que ela travou? Eu não estou justificando a ação em si. Eu estou repetindo o que um amigo nosso, historiador, que fez uma palestra brilhante sobre essa passagem, ele foi colocando, né, humanamente dizendo, quais foram as tragédias morais, os sofrimentos e as dores que esta mulher sofreu para chegar ao ápice do seu sofrimento e cometer aquele adultério. Numa sociedade altamente machista, que era os judeus, numa sociedade em que a mulher não tinha voz. É só ler o caso da mulher hemorroísta para a gente ver. A mulher naquele período, né, quando a mulher está no período de menstruação, lá entre os judeus naquela época, era considerada impura. Então, naquele momento, ela era colocada à parte de todo mundo. Olha só que terror. Mas era um hábito, era uma prática social. A mulher hemorroísta, há 12 anos, estava sangrando. Ela perdeu tudo, até a dignidade. Por isso que a cura dela, que Kardec com certeza explica com maestria no livro A Gênese, é uma das curas mais emblemáticas, né, do Novo Testamento. Porque Jesus estava doando fluidos e ela sequer tinha intenção de receber do Cristo diretamente o apelo, né, e ser curada. Ela falou assim: não tenho dignidade, não tenho condições de fazer isso, mas se eu tocar a orla das vestes de Jesus, eu posso ser curada. Olha a fé dessa mulher. Então a gente está dizendo, tentando focar em pontos que são o quê? Estão na obscuridade de cada intimidade. E a gente tem que se olhar no espelho e entender as nossas fragilidades.
para que a gente possa, portanto, entender que nós também temos essas imperfeições. E quando Kardec divide a classificação dos espíritos, é para a gente entender didaticamente. Não é para a gente sair daqui falando assim, ó, esse aqui faz parte dessa classe, aquele ali faz parte daquela outra classe. Ou a gente lê alguma notícia, né, do jornal e fala assim, esse fulano aqui faz parte da classe X do Livro dos Espíritos. Não é isso, é para a gente entender como é que se dá o processo de desenvolvimento moral e intelectual dos seres humanos. Essa classificação nada tem de absoluta, nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. É tudo assim num caminhar transitório e contínuo. É por isso que o mundo de expiações e provas ela vai deixar de ser assim quando o mundo de regeneração surgir. E quando é que ele vai surgir, gente? Quando? Não foi em julho de 2019, como muitos disseram por aí. Não foi em 2000, que eu ouvia, né? A 2000 chegarás, de 2000 não passarás, não era assim? Aí depois de 2012, que teve um filme de Hollywood que a gente ficou apavorado. Imagina se tudo aquilo acontecer. Recentemente teve um asteroide vindo em direção à Terra, aí já surgiu de novo o fim do mundo. A data limite, que foi simplesmente divulgada, né, alhures pelo movimento, que eu particularmente não defendi, está aí, ó, caiu por terra. Então, a mudança se dá gradativa, é devagar. E o mundo de regeneração chegará quando nós estivermos vivendo esse mundo de regeneração intimamente. Lá na nossa casa, na nossa família, no trabalho, onde quer que a gente esteja. E as pessoas contaminadas por esse sentimento vão também entender, vão se sintonizar a mesma, né, sintonia, e aí o mundo de regeneração passa, portanto, a surgir. Então, ele já aconteceu. Quantas pessoas dessa casa espírita não são pessoas boas? Que a gente, às vezes, respeita só pelo simples fato da pessoa existir. Porque quando a gente olha a trajetória da vida dela, fala assim, eu não chego nem na unha dessa pessoa. E eu estou falando de pessoas comuns que estão aqui, nesse centro. Como na nossa casa, tem pessoas que são uma referência. Tem uma senhora que trabalha no Instituto Popular do Beto de Campos, é uma fofura. Né? Se a minha vida, somada a todas as atividades que eu já desenvolvi, não chega nem a 0,05 de coisas que essa mulher já realizou. Por quê? Porque a gente tem imperfeição e a gente vai alimentando essas imperfeições nas nossas escolhas no dia a dia. Então eu prefiro ficar assistindo um filme no sábado à noite do que levar uma comida para um morador de rua. É uma escolha que a gente faz. Está errado? Não está errado. Só que é uma escolha que definitivamente vai trazer o quê? Um aprendizado lá para frente. E aí que a gente entende que essas diferenças são necessárias. Agora, quando a gente fala que a gente vai atingir todos nós a perfeição, e o Espiritismo tecnicamente ensina isso, ajuda, portanto, a entender o semelhante. Se a pessoa está passando por um processo de brutalidade, ainda ela está desse jeito. Mas ela vai um dia ser melhor. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se Deus criou uns espíritos bons e outros maus. Será que a bondade é um presente de Deus? A pessoa ser boa, não. Né? Quando a pessoa é criada, Deus já coloca a bondade para ela e ela se desenvolve. Muito pelo contrário. O que o Espiritismo nos ensina? Que todos nós fomos criados da mesma forma. Está aqui na resposta dessa pergunta. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, todos nós juntos. Isso só já coloca a gente num sentido de igualdade, concorda ou não? Então, independe da nossa classe social, independe da nossa posição política, independe da nossa posição econômica, todos somos iguais diante de Deus, ponto final. Não há privilégios. A Dona Miriam disse bem. Para Deus não há privilégio. Agora, existem pessoas que, através da meritocracia, conquistam dimensões de tranquilidade. Pode ser do ponto de vista material, pode ser do ponto de vista moral, espiritual, pouco importa. Porque não são os bens materiais que vão dar paz. O que nos traz paz na nossa alma, pelo menos do ponto de vista espírita, é a nossa tranquilidade, porque nós estamos compreendendo as leis de Deus e agindo no mundo segundo estas leis. E aí, eles falam o seguinte, né? Que Deus nos deu uma missão. Nos esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição. Então, devagar. Cada um no seu tempo.
Cada um na sua dimensão, cada um na sua experiência e na sua necessidade. Agora, objetivamente, todos nós, todos, seremos perfeitos e felizes. Até as pessoas embrutecidas. Até as pessoas que cometem os crimes mais hediondos que são, infelizmente, divulgados pela mídia. Até essas pessoas um dia serão perfeitas. Estarão contribuindo com Deus para a harmonia do universo. Está aqui. Ó. E aí o que acontece? Para que a gente quer chegar à perfeição? Através do conhecimento da verdade para nos aproximar de quem? De Deus. No mesmo livro dos Espíritos, eles falam que a infelicidade nossa é o afastamento das leis de Deus. Agora, se a gente se afasta de algo que existe, é porque a gente já conheceu, vocês concordam? Estas leis, quando nós fomos criados, Deus já nos deu esta lei, as leis divinas. Que o livro dos Espíritos explica bem, de uma forma muito didática. Estas leis divinas já estão na nossa própria consciência, a questão 620 do livro dos Espíritos. Agora, se a gente já tem as leis, por que é tão difícil ser bom? Por que é tão difícil agir segundo essas perspectivas? Se a gente lê o livro dos Espíritos, a gente se encanta com as leis morais, por que é tão difícil agir segundo estas leis na nossa convivência uns com os outros? É porque a gente não tem consciência de que elas existem efetivamente. E se a gente tem consciência, a gente tem que desenvolver por hábito estas leis e a gente vai gradativamente, como está aqui no livro dos Espíritos. É devagar. E a felicidade eterna e sem perturbações, a gente só vai encontrar nessa perfeição. Então, minha gente querida, o que a gente tem para dizer? Segundo o Espiritismo, o mundo que nós estamos vivendo, a felicidade é aquela curva sinoide. Sobe, desce, sobe, desce e assim vai. A gente está vivendo momentos de felicidade e depois vem tristezas. Por quê? Porque a gente está na convivência no mundo. A gente perde um emprego aqui, perde um ente querido lá. Eu conheço pessoas, por exemplo, que do ponto de vista financeiro, têm tranquilidade para as próximas 4 gerações, mas são infelizes. Porque não convivem bem com as pessoas, não convivem bem com a família. E a pessoa fala assim para a gente, eu daria a minha fortuna por um momento de paz. Eu daria todos os meus bens para ter aquela pessoa que eu amava de volta na minha vida. E eu não posso mais, porque ela desencarnou. Então, os valores que efetivamente valem a pena são outros, pelo menos para nós espíritas. Né? A gente não vai ser leviano no sentido de que a gente não pode ser previdente. Claro, tem que ser. Eu sou economista de formação, mas a gente tem que ser previdente sim. Mas não ser escravos disso. Porque quando a gente ascender corpo espiritual, como diz Paulo, a gente não leva nada deste mundo. A gente só leva o que a gente conviver de bom com as pessoas. A gente só leva aquilo que nós construímos de sólido nas nossas relações. Que podem ser boas e também podem ser ruins. A gente também leva as nossas relações ruins para o lado de lá. E aí a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, na senda do infinito, nos encontrarmos em alguma situação para reajustar. É da lei. É o imperativo da lei, fazendo com que a gente, portanto, evolua e progrida. E eles dividem em 2 grandes grupos, aqueles que chegam mais prontamente a esse resultado e os outros que vão mais devagar, mas chegam. Os que vão mais devagar demoram por quê? Porque se lamentam, se lamuriam, reclamam o tempo todo e perdem uma grande oportunidade de progredir. E dando continuidade, então, a bondade está, sem dúvida nenhuma, né, como uma das virtudes em franco desenvolvimento nas nossas relações. Então, o que a gente percebe? Que se a gente aproveitar a existência, a gente pode potencializar essas virtudes. Ser bom é uma virtude, vocês concordam? Agora, como é que a gente passa a ser bom de verdade? Quando a gente aprende que ela é boa, e aí eu nunca mais vou esquecer de uma frase que a nossa querida e saudosa Terezinha Oliveira sempre falava, ou em aulas e em palestras, ela dizia assim, que o bem é bom para todos, o mal não é bom para ninguém. Por quê? Porque o bem sempre vence, o bem sempre traz paz, o bem sempre vai trazer harmonia, o mal sempre prega a discórdia, a separação e o sofrimento. Agora o bem sempre prevalece, porque é sempre luz sob as trevas, é sempre luz que tende a esclarecer as nossas consciências e nos mostrar os caminhos que a gente tem que seguir. Então, olha, isso é tão importante que Aristóteles, nos seus escritos, ensinava como é que as pessoas se desenvolviam no ponto de vista das virtudes. Ele dividia as virtudes de 2 formas, a virtude intelectual e a moral.
A intelectual é aquela que nasce e progride graças ao quê? Às relações escolares, ou aprendizagem, através da educação. Que aí, né, diga-se de passagem, a primeira casa que instrui é o lar, ponto final, acabou. É ali que a criança vai aprender a ter educação, a falar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, a respeitar o tempo de cada um. A escola não tem obrigação de fazer isso. A escola escolariza. Quem educa é a família, como diz Mário Sérgio Cortella. Mas o desenvolvimento das virtudes se dá do ponto de vista intelectual. É através desse resultado da aprendizagem. E as virtudes morais? Ela não é gerada em nós por natureza. É o resultado de hábitos que nos torna capazes de praticar atos justos. Hábito. Ser bom é um hábito. Quando a gente pega referência de grandes homens e mulheres que instruíram a humanidade, o que a gente percebe? Eram pessoas boas. Mas eram pessoas, às vezes, severas com algumas questões. Firmes com alguns ideais. Mas boas, porque olhavam o outro como um grande diamante a ser lapidado. E focava, assim como a gente vê nas obras de André Luiz, os espíritos superiores sempre focam nas capacidades de vitória que aqueles espíritos têm, nunca nas capacidades de derrota. Mas sim naquilo que cada um tem para instrumentalizar a si próprio para poder progredir e evoluir. Então é nesse sentido que a gente entende que as virtudes, através da reencarnação, elas vão se consolidando, é devagar. Se a gente, por exemplo, nessa vida parar de falar mal dos outros, já vai ser uma vitória. Tem gente que tem prazer de falar mal dos outros. Né? Quantas vezes a gente chega na hora do café, o pessoal está falando, né? A hora que você chega, aquele silêncio. Aí você fala assim, nossa, será que estão falando de mim? Primeira coisa que você pergunta, será que estão falando de mim? E aí você chega e fala assim, e aí, o que vocês estão falando? Vocês pararam de falar. Aí um olha para o outro, pode contar? Pode. Aí vão lá desferindo coisas terríveis contra outras pessoas. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra. Porque se as pessoas estão falando mal de alguém que a gente não gosta, nossa, a nossa alma vai lá no alto. E a gente começa a entrar nessa esfera de falar mal da pessoa também, aí pronto, aí a gente perdeu a oportunidade de ser feliz. Porque a gente não sabe, às vezes, os motivos que levaram a pessoa a agir como age. A gente não faz essa pergunta. A pessoa, às vezes, é rancorosa, às vezes a pessoa é triste. Né? Existe até uma frase vulgar, é mal amada. Né? Não tem amor na família, não tem amor. A gente não sabe o que a pessoa passou para estar naquela situação. E a gente não sai da nossa zona de conforto e vai até a pessoa e pergunta, eu posso te ajudar com alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa por você hoje? Mesmo que você corra o risco de levar um xingo, não tem problema. Qual é a missão do cristão? Não é ajudar acima das nossas convicções e necessidades? Então, nós precisamos sim ser bons, mas não ao ponto de ser bobo, porque ser bobo é ser instrumento do mal para que o mal prevaleça. Ser desmansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Porque ser bom é uma ação nossa. Chico Xavier sempre falava assim, né, que ele, né, Deus permitia que as pessoas fossem como são e ele como ele era. Olha que reflexão profunda. Cada um é o que é. Né? Na conversa de Narcisa com André Luiz, nas câmaras de retificação do Nosso Lar, alguém já leu aqui? Infelizmente, no filme, eles não colocaram essa frase. Mas quando André Luiz faz alguns questionamentos sobre o comportamento dos espíritos sofredores, a Narcisa fala assim para ele, gente, isso é de uma verdade, e está lá nas obras de Kardec isso. André, não se acende candeia sem óleo. Então não adianta exigir que as pessoas ajam do jeito que a gente gostaria que as pessoas agissem. Se a pessoa não tem óleo para a luz ser acesa, não adianta. É preciso que a pessoa passe por situações específicas para que ela produza óleo para queimar e para produzir a própria luz. Então, é uma questão muito individual, muito específica, que compete a cada consciência seguir ou não. Ser bom é uma proposta divina. É uma proposta que Jesus trouxe há mais de 2000 anos. É uma proposta que a gente vai naturalmente lutar e correr atrás até atingir a perfeição. Mas, para isso, a gente tem medo de sofrer. Às vezes a gente fala assim, não vou ser bom porque eu tenho medo de sofrer. Concorda? E por medo de sofrimento, o que a gente faz? A gente não faz o outro ser feliz.
E o Espiritismo nos mostra que a única forma de sermos felizes é fazendo o outro feliz. Há um tempo atrás eu vi um vídeo que muito me emocionou, mas demais mesmo. Né? Que foi um menino que estava na ponta de uma mesa dando comida para uma criança deficiente. Alguém viu esse vídeo nas redes sociais? Chorei. Chorei porque a gente se emociona com um ato de amor a um semelhante. E esse ainda, de uma forma bem espontânea, né? E a pessoa teve a sensibilidade de gravar, que são coisas que acontecem na obscuridade das relações do mundo e a gente não fica sabendo, porque às vezes divulgar o bem não é tão lucrativo. Mas, graças a Deus, alguém teve sensibilidade, agora com redes sociais, né? Nem se fala, tudo viraliza. E muitas coisas boas, portanto, viraliza. Então, ser feliz é fazer o outro feliz. Lembra da história do Chico e da mulher que foi pedir um passe para ele? Quem conhece essa história? Quem não conhece, levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Então tá, a mulher estava desequilibrada e foi procurar Chico na casa dela. Inclusive, gente, só fazendo parênteses, as histórias que envolvem a figura do Chico, no futuro, a gente nem vai saber se é verdade ou não. Mas pela bondade do médium, a gente sempre vai ter que ter assertiva pelo comportamento que ele teve. E essa história realmente é uma delas. Porque mostra o Chico humano e mostra como é que ele era naturalmente orientado. A mulher desequilibrada vai na casa dele e fala assim, Chico, está aí? Eu preciso de um passe. Não, o Chico está trabalhando. A mulher vai no trabalho do Chico, né? E fala assim, eu queria falar com o Francisco Xavier. O chefe, que já estava né, com a pá virada de tantas pessoas procurarem o Chico, mentiu para ela, falou que o Chico não estava. Ele não tinha ido trabalhar. E aí aquela mulher ficou o dia inteiro procurando o Chico Xavier e não achou. O Chico voltou para casa, se arrumou e foi para o centro. Quando ele chegou e começou as atividades, a mulher entra na casa, espírita, chega perto do Chico, dá um tapa na cara dele e fala, me dê um passe agora. E senta na cadeira. Você imagina, você ali, né, trabalhou o dia inteiro, vai para o centro espírita para atender as pessoas com necessidade, né, vamos orar, vamos, no caso do Chico, psicografar, vamos acolher as pessoas e recebe um tapa na cara. Ele se desequilibrou, porque ele era humano. Imagina, onde já se viu fazer um negócio desse? Ele se afasta e fica ali, né, se autoconsumindo num questionamento sobre o que fazer com aquela situação. Aí Emmanuel aparece. Chico, algum problema? Sim, Emmanuel. Aquela mulher que está lá fora está desesperada, está desequilibrada. Me deu um tapa na cara, me desequilibrou e pediu um passe. Como é que eu vou dar um passe nela desequilibrada desse jeito? Aí Emmanuel fala assim, então, por favor, retome, né, se equilibre e vá lá e dê um passe na mulher. Mas, Emmanuel, como é que eu vou fazer isso, Chico? Por amor ao próximo. Se equilibre. Vai lá e dê um passe na mulher. Mas, Emmanuel, eu não tenho razão? Sim, você tem razão, Chico, mas ela tem necessidade, que está acima das suas razões. Se equilibre e dê um passe na mulher. É o que Jesus chama a nossa atenção para fazer. Às vezes a gente ouve xingo, mas por amor ao semelhante, porque está passando por um desequilíbrio, a gente não pode se desequilibrar também. Mas a gente não consegue fazer isso com profundidade. Então o que a gente tem que fazer? Sempre nos esforçar para agir no bem. Se a gente falar que a utilidade é algo bom, vocês concordariam comigo? O fato de nós sermos útil para alguém é algo emocionante. Inclusive, tem um vídeo daquele padre católico, Fábio de Mello. Acho que é o padre mais bonito que a Igreja Católica tem, né? Eu estou falando isso porque eu sou funcionário da PUC Campinas e trabalho com os padres, eu vivo brincando com eles. Nossa, esse padre é bonito, né? E aí, só que ele fala coisas profundíssimas. E tem um vídeo dele que ele fala assim que a gente só descobre a nossa utilidade, principalmente com as pessoas às quais nós amamos, quando nós ainda continuamos úteis para elas. O amor, ele se caracteriza por uma renúncia que a gente tem em relação às pessoas que nós amamos. E a questão da utilidade é muito profunda, porque ele fala assim, a gente só vai entender a força do amor quando nós formos úteis para as pessoas. E ele fala assim, por isso que quando eu ficar velho, eu espero que esse sentido de utilidade seja realmente notório para que as pessoas, né, possam colocar o Padre Fábio no sol e tirar o Padre Fábio do sol. Ou isso serve para todos nós.
Que o amor se evidencie nas nossas convivências para que as pessoas lá no final da nossa vida tenham essa condição de olhar para cada um de nós. É isso que ele está querendo dizer. Que reflete bastante sobre a proposta espírita de convivência. E aí a gente entende, né? Que ser útil para alguém é algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu separei um vídeo agora para passar para vocês, né? Primeira questão, 643. Haverá quem pela sua posição não tenha a possibilidade de fazer o bem? Olha um trechinho da resposta. Não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar. Só a pessoa que não quiser mesmo para fazer o bem. E qual que é o impacto de quando a gente faz o bem para a vida das pessoas? Eu separei um vídeo para mostrar para vocês. E eu vou fazer uma confissão. Quando a primeira vez que eu assisti esse vídeo, que viralizou nas redes sociais, eu chorei e me emocionei. É um menino que rouba remédios. E o dono de um lugar que vende sopas que ajuda esse menino. Agora preste atenção o que está por trás dessa história. Trinta anos depois. Resumo das despesas médicas. Mais ou menos R$57 mil. Ela vai ter que vender o pequeno negócio dela. Resumos das despesas. 0. Todas as despesas pagas há 30 anos. Com 3 cartelas de analgésicos e uma sopa vegetariana. E aí, o que vocês sentiram? Vale a pena ou não vale ser bom? A bondade tem uma repercussão na vida das pessoas inquestionável. Por isso que a grande tônica da doutrina espírita e do Evangelho é promover uma mudança significativa nas nossas vidas para que a gente possa vivenciar isso que a gente sentiu agora. Só que em muitos momentos, nas nossas relações uns com os outros, na família, no trabalho, onde quer que a gente esteja. Então, nessa forma, nesse sentido, o que a gente quer dizer? É importante que a gente se autoconheça para que a gente possa buscar esta felicidade divina. Santo Agostinho, na questão 919, ele perguntou, Kardec pergunta aos espíritos, e Santo Agostinho responde: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal?
Um sábio da antiguidade já disse: conhece a ti mesmo. Né? E a questão seguinte é assim, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Eu trouxe só um trecho da resposta. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo: se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Nós estamos nos referindo a um dos espíritos que mais demonstrou que é uma transformação humana. Quando a gente lê os textos de Santo Agostinho antes da conversão e depois, né, principalmente as confissões de Santo Agostinho, a gente percebe a luta moral que ele teve que travar para ascender, para mudar a sua percepção de vida. Então, se tem um espírito que assina a codificação e que tem uma experiência prática no sentido de transformação humana, é esta alma, Santo Agostinho. Então, é possível? É claro que é possível. É uma escolha que cada um faz. É uma forma da gente sair daqui do centro e já tentar no dia a dia a ser uma pessoa melhor. Quando a gente chega, qual é a frase que está aqui na entrada? Vocês lembram? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa frase está no capítulo João, capítulo 13, versículo 33 e 34, que continua. Ela é uma diretriz para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Amar como Jesus amou significa, assim, agir como ele agia. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, para aquelas pessoas que falam assim, olha, ser igual a Jesus não dá. Dá sim. Ele é exemplo. Ele é guia e modelo da humanidade. Então, se ele é guia, ele vai levar a gente de um lugar para o outro. E se é modelo, a gente olha e copia. Jesus é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para conduzir cada um de nós na reflexão sobre ser bom. E a gente só vai ser feliz de verdade quando a gente entender essa máxima, que ser bom para as pessoas é motivo de felicidade. Quando a gente vê no rosto de uma pessoa que chegou no centro espírita desalentado, sofrendo, e depois de um tempo de tratamento, passe e conversa fraterna e uma série de coisas, sai fortalecido para a vida, valeu a pena a existência dele aqui. Assim como todo templo religioso que se volta ao ser humano e ajuda as criaturas a se equilibrarem e a se nortearem na vida, está cumprindo o seu papel, naturalmente, médiuns do Cristo, vou usar essa palavra, mas medianeiros do bem. Medianeiros de uma transformação que deve naturalmente acontecer. E aí, o Espiritismo, ele é usado. O texto Homem de Bem, inclusive na última palestra aqui eu falei um pouco sobre ele reflete sobre essas questões. Para mim, a mais desafiador capítulo da obra espírita, da obra de Kardec, é esse capítulo. Porque só o texto Homem de Bem dá aqui, suor na gente quando a gente termina de ler. Quem já leu aqui? Quem não leu? Quem vai ler hoje na hora que chegar em casa? Por que é desesperador? Porque são propostas profundas. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e caridade na sua maior pureza. Se a gente fizer um pouquinho disso no nosso dia a dia, a gente já vai sair muito bem, melhor da encarnação. E aí é entender esta máxima e começar a agir. Não da noite para o dia, porque a gente vai se frustrar. A gente não pode dar um passo maior que a nossa perna. Essa é a grande verdade. Do ponto de vista moral é a mesma coisa. Mas gradativamente ir melhorando. Não brigar com o vizinho que joga lixo na nossa calçada já vai ser um avanço. E muito menos orar por ele, Porque tem gente que ora, mas orando assim, tomara que quebre a perna, tomara que fure o pneu. É uma oração, para o lado negativo, mas é uma oração. É um pedido que é feito para alguém ou para o alto, para que a pessoa possa ter algum problema. Mas agora, quando a gente às vezes não se entra na esfera do outro, a gente já vai estar melhorando. E gradativamente, fazendo como Aristóteles diz, se habituando a agir segundo estas perspectivas superiores. Então, é necessário que a gente entenda os grandes modelos que a humanidade trouxe. Agora, para a gente encerrar a nossa palestra, vou citar alguns apenas e acabar com o vídeo. Quantos homens e mulheres de bem construíram este mundo? Muitas. O primeiro que me recordei é do Roberto Carlos Ramos. Qual foi a diferença dele? Um gesto de amor de uma educadora francesa. Inclusive, esse filme, O Contador de Histórias, é um filme maravilhoso. Esse aqui é um real, E esse aqui é o filme deles. Mas é uma história real.
um ex-interno da FEBEM, e a FEBEM naquela época era uma tragédia social, fugiu mais de 100 vezes, e uma das vezes que ele fugiu, conheceu essa professora, que levou ele para casa e começou a ensinar coisas que ele nunca aprendeu. O Roberto, como todos os espíritos que encarnam no mundo, encarna para ser feliz. E ele encarnou numa situação de pobreza, de limitações financeiras, e a mãe dele colocou ele na FEBEM achando que ele ia ser médico. E aí é uma história lindíssima. Quando a professora decide levá-lo para a França, e ela não conta para ele para fazer uma surpresa, ele faz um ato de, vamos dizer assim, de afronta. Ele coloca pano na torneira da banheira e da pia, liga e deixa a água correr na casa inteira. Inclusive, teve até um comercial alguns anos atrás sobre isso. E quando ela chega e vê aquela tragédia que havia acontecido no filme hollywoodiano, que o pessoal até fala, joga pesquisas dela na água. Enfim, ele fica na cama esperando, e o que ele diz na biografia? Eu esperei o tapa, que nunca veio. Nunca veio aquele tapa. Ela me abraçou e disse assim, Roberto, eu ia te fazer uma surpresa, meu filho. Eu estava acertando com o cônsul da França para te levar comigo. E já está tudo certo, você vai para a França comigo. Ele fala assim, na biografia dele, que essa ação, a atitude foi um divisor de águas para ela. Para ele, que ele conseguiu realmente modificar profundamente. Ele vai para a França, faz pedagogia, volta para o Brasil, vira professor da FEBEM e adota vários internos. Não foi um nem dois, foram vários internos da FEBEM. Uma vida que não é religiosa, mas dedicada ao semelhante. Teve imperfeições e dificuldades? É claro que teve. Mas o que evidencia? Uma vida que, para muitos, já podiam dizer assim, não tem mais jeito não. Está entregue à própria sorte. Mas que através do próprio esforço conseguiu vencer. O outro exemplo é esse homem simpático. Alguém já ouviu falar dele? Nicholas Winton? Já ou não? Ele é um britânico que quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, ele era um jovem. Ele foi visitar a cidade de Amsterdã e viu... Amsterdã? Não vou lembrar, mas ele foi visitar uma cidade onde o nazismo já havia entrado. Então tinham homens, mulheres e crianças já sendo encaminhados para os campos de concentração. Ele, jovenzinho, ele fica, vamos dizer assim, incomodado com aquilo e começa a fazer uma campanha com muitas instituições inglesas para fazer o quê? Para mandar o máximo de crianças que ele pudesse para a Inglaterra. E ele consegue. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, o último grupo ele não consegue mandar. Mas Nicholas Winton, ele não faz só isso. Ele se afasta do mercado financeiro, porque era um funcionário muito bom, para entrar na Cruz Vermelha. E durante toda a Segunda Guerra ele fica servindo na Cruz Vermelha. E aí o que aconteceu? Os anos se passaram, ele envelheceu naturalmente, olha que é ele na Cruz Vermelha. E aí ele fez, como todo britânico, rigoroso e cuidadoso, ele faz uma lista, nome, sobrenome, de onde veio e para onde foi. Essa lista, que parece a lista de Schindler, aquele lindíssimo filme, acaba caindo nas mãos de uma apresentadora de um programa de televisão britânico chamado That's Life, Esta é a Vida. E ela resolve, junto com a produção, fazer uma pequena homenagem ao nosso querido Nicholas Winton. O programa consegue localizar muitas daquelas crianças, umas 30 mais ou menos, e coloca essas mulheres e homens já maduros em volta dele, ali no auditório. Ela está com a lista e começa a falar assim, esta noite estamos aqui com a fulana de tal, que está do lado do Nicholas. Ele olha já assustado para ela, ele não sabia de nada. E de repente a apresentadora fala assim, quem foi resgatada por Nicholas Winton, que está aqui nesta noite, por favor, ele se levante. Isso está no YouTube, é só procurar lá que a gente acha. E aquelas pessoas se levantam. Então é enriquecedor a vida deste homem que ganhou o título de Sir, da rainha da Inglaterra, mas não só pelo título, mas por aquilo que ele disse, que tudo aquilo que ele fez porque todo ser humano teria que fazer pelo outro. Ele resgatou 669 crianças do Holocausto. E somente naquela noite as crianças puderam e tiveram a oportunidade de olhar nos olhos do seu benfeitor e dizer obrigado. Então é uma alma voltada ao bem, ao amor, ao semelhante. Então a nossa gratidão ao nosso eterno Nicholas Winton, que desencarnou recentemente. O trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, que vai levar a infraestrutura para a África, é um trabalho interreligioso, pessoas mobilizadas de todas as religiões fazendo bem, promovendo uma transformação naqueles rincões de sofrimento. E certa vez eu ouvi de uma pessoa assim, mas aqui no Brasil tem tanto sofrimento, tem mesmo. Mas os nossos compromissos com os nossos irmãos escravos vêm de séculos atrás.
Todos nós somos comprometidos de uma forma profunda com isso. Isso é inquestionável. E a pobreza que a gente vê lá no Brasil, lá na África, não chega aos pés da pobreza mais profunda desse país. Crianças que não comem nada há semanas. Milhares de crianças órfãs porque os pais e as mães desencarnaram por conta do vírus do HIV. Aldeias numa situação de precariedade que é inenarrável no mundo que a gente está vivendo no século XXI. Mas o Fraternidade Sem Fronteiras, liderado por uma pequena alma, grande espírito, chamado Wagner Moura, que não é o Wagner Moura bonitão na televisão, né, o artista da Globo, mas ele é gigante por conta do trabalho que ele realiza, porque ele consegue mobilizar o movimento protestante, o movimento católico, o movimento espírita e leva caravanas de pessoas. Se alguém desejar servir ao bem, você pode ficar um mês lá, é caríssimo, é caro, porque a Fraternidade não consegue bancar. Mas quem quiser, paga a passagem e fica um mês lá servindo o semelhante, escovando os dentes, fazendo arroz, feijão, construindo centro de referência, fazendo um exercício básico de amor ao semelhante. Que a gente pode naturalmente fazer aqui, mas tem gente que vai para lá. E um dos relatos mais emocionantes que eu já ouvi, que está lá no YouTube, é de uma médica que no dia que ela foi, ela estava conversando com uma família que tinha 11 filhos, eu estou acabando, tá gente? 11 filhos, e aí começou ela reclamar do telhado, reclamar da casinha, e ela começou a doar tudo que ela tinha. Tudo que a médica levou, ela começou a doar para aquela mãe. De repente, uma criança sumiu. Alguns minutos depois ela voltou. Adivinha com o quê? Com uma galinha na mão. Aquele menino pega a galinha e entrega para ela. No momento ela fala assim, eu me emocionei porque eu dei coisas que eu poderia comprar depois. Mas aquele menino deu o que ele não tinha. Eles passavam fome, passavam profundas necessidades, mas aquele menino não teve nenhum tipo de pensamento egoísta para me oferecer uma galinha de presente, que poderia naturalmente fazer falta depois. Então, é uma iniciativa maravilhosa, inclusive a Fraternidade ajuda essa doutora, a doutora Adriana Mello, que foi aquela médica que descobriu que o Zika vírus tem a ver com a microcefalia. E o trabalho que a doutora Adriana faz é espetacular, vale a pena conhecer. Porque ela criou uma ONG para ajudar as mães e as crianças com microcefalia, porque ela descobriu que se estimular desde criança, e o tempo é curto, a criança se desenvolve, né, com todas as potencialidades de qualquer ser humano. A microcefalia passa a não ser uma deficiência. E a gente vê no YouTube muitas crianças que falam, conversam, brincam, agem como uma criança normal, apesar, né, daquela deficiência que existe. É um trabalho rigoroso, lindíssimo, de encher os olhos da gente. Em 2017 eu fui num encontro, estava falando para a companheira aqui, eu fui num encontro do Fraternidade, dei um abraço nessa mulher, me emocionei, porque é uma mulher que não tem compromisso com a religião e está agindo no bem. Assim como Madame Curie, quando a gente vai, né, a gente espera que isso não aconteça, mas quando a gente precisa do raio-x, a gente nem lembra que ela deu a vida dela para descobrir o rádio. E foi através do rádio que se desenvolveu a máquina de raio-x. Uma vida dedicada ao bem, uma vida dedicada ao semelhante. Ganhou o prêmio Nobel. Poderia patentear a sua descoberta e enriquecer não só ela, mas a família dela e as gerações futuras. O que ela faz? Ela doa a descoberta ao patrimônio da humanidade. Porque ela falava assim, isso não é meu, isso é da humanidade. Ela não tinha compromisso nenhum com a religião. E agiu, às vezes, melhor que muitos religiosos. Então, é nesse sentido que essas mulheres, como Anne Sullivan e a Helen Keller, mostram para nós que é possível a gente transformar as nossas vidas. Existe um filme chamado Milagre de Anne Sullivan. E Anne Sullivan era quase cega. E ela pega a Helen Keller numa situação muito difícil. Porque ela teve um problema e ela nasceu praticamente cega e surda. Né? E você imagina uma criança crescer cega e sem ouvir. Era quase um bichinho. Mas através da decisão de Anne, uma educadora sem igual, ela foi potencializando as suas capacidades, ensinando a Helen Keller a se comunicar através da Libras, da língua de sinais, através do tato. Então a Helen Keller desenvolveu uma leitura, do jeito que a gente vê hoje, do Braille, né? Mas através da língua de sinais, através do tato. A Helen Keller não só venceu na vida, como se formou, como ela escreveu livros, sendo cega e surda. E a gente olha um exemplo dele e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida?
Então, são inspirações que ajudam a gente, portanto, a ser feliz. E o Espiritismo vem e diz para nós, aproveitemos a encarnação. Aproveitemos a vida para que a gente possa permanecer na vida e extrair da vida as melhores lições que vêm através da convivência. E eu vou encerrar então com um pequeno vídeo que vai estimular cada um de nós a verificar na nossa existência daqui para frente, se é que a gente não faça. Quais são os motivos bons que fazem o nosso coração bater de verdade? Esse é um comercial da Malve, mas a Malve não patrocina o nosso centro espírita aqui, né? Muito menos a palestra. Mas o vídeo é de uma sensibilidade que mostra que a doutrina espírita está realmente dispersa em todos os lugares. E a gente vai entender que para ser feliz é necessário a gente ser bom. E ser bom é algo que se forja ao longo da nossa existência. Preste atenção. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2,5 bilhões de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é uma menos que eu tenho. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você fizer algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom para alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Oração de gratidão. Senhor Deus, nosso querido Pai, Jesus, nosso querido Mestre, que o nosso coração bata, Senhor, pela iniciativa superior dos Teus ensinamentos. Que toda a nossa existência possa ser revestida de força e coragem, para que possamos vencer a nós mesmos. Que cada um de nós, Senhor, sejamos luzes onde quer que irmos, para que possamos, lá na frente, colher os frutos dessa semeadura, que nós sabemos que iniciou contigo, Senhor Jesus, lá atrás, quando esteve entre nós e nos ensinou e nos estimulou, que somente através do amor, da paz, da resignação, é que as criaturas se transformam. E que possamos, cada um de nós, Senhor, ser
é este exemplo de luz, não apenas em nossas vidas, mas na vida de nossos amigos e semelhantes. Conduza-nos, Senhor, ao entendimento. Conduza cada um de nós, Senhor, à compreensão da vida. Pois sabemos que ser feliz neste mundo é exercer as leis de Deus que está na nossa consciência. Que através dos bons amigos espirituais, cada um de nós possamos retornar aos nossos lares mais felizes, mais estimulados ao bem, mas acima de tudo, Senhor, compromissados com essa transformação humana que irá naturalmente nos conduzir ao encontro de Deus. Que assim seja para sempre.